boa tarde a todos os que nos ouvem e veem. Passarei aqui a dar uma série de informações relativamente à situação epidemiológica ao dia de hoje na região autónoma dos Açores e também fazer um ponto relativo à vacinação e algumas alterações também ao plano de vacinação na região autónoma dos Açores. Assim, nas últimas 24 horas, em 2.469 análises realizadas, foram identificados 25 novos casos positivos, 4 no concelho de Ponta Delgada, 10 no concelho da Ribeira Grande, 8 no concelho da Lagoa e 3 no concelho de Vila Franca, todos na ilha de São Miguel. No mesmo período, tivemos 34 recuperações, também todas na ilha de São Miguel, 3 no concelho de Ponta Delgada, 3 na Ribeira Grande, 4 na Lagoa, 20 em Vila Franca do Campo e 4 no Nordeste. Neste momento a região autónoma dos Açores tem 306 casos ativos, sendo que 1 é na Ilha das Flores, 7 na Ilha Terceira, 7 na Ilha de Santa Maria e 291 na Ilha de São Miguel. Tendo em conta o número de novos casos identificados ao longo da última semana, ficam em situação de alto risco os concelhos da Lagoa, da Ribeira Grande e de Vila Franca do Campo, em São Miguel, em baixo risco Ponta Delgada e Nordeste e em muito baixo risco o concelho da Povoação. Tendo em conta o estipulado no decreto regulamentar regional, toda a ilha de São Miguel, uma vez que tem 3 concelhos, 50% dos concelhos em nível de alto risco, toda a ilha de São Miguel ficará em nível de alto risco com as correspondentes medidas que atualmente até já se encontram em vigor. Quanto à Ilha de Santa Maria, os casos existentes estão perfeitamente identificados e associados a viajantes provenientes do exterior da ilha, não existindo transmissão comunitária. O mesmo também na Ilha Terceira, que neste momento dos 7 casos ativos tem 3 provenientes de embarcações, 2 viajantes do exterior da ilha, um caso associado a um destes viajantes e outro integrado numa cadeia partilhada com um caso positivo da Ilha de São Miguel. O caso da Ilha das Flores corresponde a um viajante proveniente do exterior da ilha. Quanto aos internados, no Hospital do Divino Espírito Santo temos neste momento 12 pessoas internadas, sendo que 4 se encontram em cuidados intensivos. No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, um internado em unidade de cuidados intensivos, totalizando 13 internados neste momento na região autónoma dos Açores e 5 em cuidados intensivos. Há a lamentar também um óbito ao longo desta semana, uma pessoa com 81 anos que tinha critério de vacinação e que já tinha sido contactada no início do mês de março e que infelizmente recusou a vacinação. É um facto que esta pessoa se encontrava internada, infectada com Covid, no entanto, a causa da morte não foi verdadeiramente a doença Covid, mas isto decorre dos critérios de registro no nosso país e, portanto, estando infectada, é considerado um óbito Covid. Também uma nota sobre a questão que tem sido polémica e muito comentada relativamente ao fim do estado de emergência pelo Sr. Presidente da República, que poderá ocorrer no final deste mês, de acordo com a avaliação que for feita da situação epidemiológica no nosso país, e importa clarificar, à semelhança do que já fizemos ontem e de um comunicado que a própria Direção Regional da Saúde emitiu, clarificar que não deixará de ser feito o teste à chegada à região autónoma dos Açores com o levantamento do estado de emergência no país. A questão que se coloca é que, legalmente, a região não pode obrigar o teste na origem, mas não deixará de o exigir à chegada. E também é muito comentada a questão do incentivo que é dado. Importa clarificar que o incentivo é dado não aos turistas no sentido de eles virem para cá, é dado um incentivo para que as pessoas façam o teste antes de virem para cá. E esta é uma nota importante que tem que ser dada. O que a região pretende é manter o maior número de passageiros a fazer o teste na origem antes de se dirigirem para a região autónoma dos Açores. Temos consciência que é uma situação muito mais segura e que evitará alguns casos de chegarem à região. No entanto,
paralelamente, irá manter-se os convencionados, os laboratórios convencionados da região no continente, e quem entender fazer o teste o teste antes de viajar, terá direito ao mesmo, pago pela região autónoma dos Açores antes da viagem, independentemente da obrigatoriedade ou não desse teste. De resto, manter-se-á também o teste de 6º dia e o teste de 12º dia, quando as pessoas ficarem na região autónoma dos Açores, mais do que 6 dias ou mais do que 12 dias, respectivamente. Passaria também a dar aqui uma nota relativamente à situação da vacinação na região autónoma dos Açores. Neste momento, há um total de 69.887 doses administradas, sendo que 49.477 correspondem a primeiras doses, 24,42% da taxa de cobertura, e segunda dose com 20.410, a que correspondem 10,08% de taxa de cobertura. Podemos afirmar que, até ao final do mês de abril, na próxima semana, todas as pessoas que se inserem no primeiro grupo de vacinação irão ficar vacinadas. Estamos aqui a falar de alguns grupos profissionais prioritários, mas em particular as pessoas com mais de 75 anos e as pessoas com mais de 50 anos com as patologias prioritárias. Também decorre ainda a vacinação ao domicílio. É um processo, como já tivemos a oportunidade de dizer, um processo moroso. Cada enfermeiro fica na residência da pessoa a vacinar 30 minutos após a inoculação da vacina, o que obviamente não permite que se façam muitas vacinações ao domicílio em cada dia. No entanto, a região, desde o início, que entendeu proceder à vacinação das pessoas que se encontravam acamadas ou com dificuldade ou com mobilidade reduzida, e este é um processo, como disse, que decorre mais lentamente, mas que também esperemos terminar na próxima semana. Deixaria aqui um apelo, porque temos relatos de muitas tentativas de convocatória de pessoas desses grupos prioritários que não são possíveis de fazer porque as pessoas não atendem o telefone, porque as pessoas estão ausentes ou eventualmente mudaram de residência. Importa dar nota que em todas as ilhas, em todos os concelhos, há condições para que as pessoas que ainda não foram convocadas e que tenham mais que 75 anos, que podem contactar os centros de saúde da sua área de residência, por telefone, e-mail, inclusivamente os familiares, dirigirem-se lá, ou através mesmo do portal da vacinação da região autónoma dos Açores, de forma a que as pessoas não percam a prioridade a que têm direito e que, se assim foi definido no plano de vacinação na região autónoma dos Açores, é de facto vontade da região que essas pessoas sejam vacinadas em primeiro lugar. Daí que fazemos este apelo às pessoas que ainda não foram contactadas e que têm mais de 75 anos e que pretendam ser vacinadas, que de facto tentem entrar em contacto com o centro de saúde da sua área de residência. Dar nota também de que a região autónoma dos Açores, no final desta semana, terá uma taxa de cobertura vacinal das pessoas com mais de 75 anos de cerca ou de praticamente 80%. Um número que demonstra claramente a importância, a prioridade que foi dada pela região autónoma dos Açores à vacinação das pessoas mais frágeis, dos doentes, mas no caso particular das pessoas idosas, em contraponto à opção nacional, que foi as pessoas com mais de 80 anos, a região autónoma dos Açores priorizou as pessoas com mais de 75 anos, em detrimento de outros grupos importantes, mas consideramos que, de facto, os mais vulneráveis, e a idade é claramente um fator de risco para a doença Covid, e os números demonstram isso mesmo, a importância que foi dada pela região, e se no país há cerca de 80% de pessoas com mais de 80 anos vacinadas, na região autónoma dos Açores estão praticamente 80% de vacinados, mas na população acima dos 75 anos. Aproveitava este momento também para transmitir algumas informações relativamente a alterações que irão acontecer no plano de vacinação à Covid-19 na região autónoma dos Açores, que decorrem, e como também já tínhamos tido a oportunidade de dizer, pelo alinhamento
com as alterações que se ouvia dizer que iriam acontecer a nível nacional. Ontem foi publicado, ao final do dia, a alteração ao plano de vacinação pela DGS e, assim sendo, a região autónoma dos Açores também incluiu outras patologias na segunda fase de vacinação, considerando-as prioritárias, algumas delas doenças com menor prevalência, mas que, e paralelamente, temos também agora uma importância maior à questão etária. Assim sendo, e a partir do mês de maio, as pessoas com trissomia 21 com mais de 16 anos que ainda não foram vacinadas passarão a ser contactadas para a vacinação e todas as pessoas com idade entre 74 e 16 anos, por faixas etárias decrescentes, também serão chamadas, priorizando os utentes com uma das seguintes patologias identificadas, ou de um grupo de patologias. São muitas, eu não irei ler todas as patologias, irei sim dizer o grupo a que pertencem, nomeadamente as neoplasias malignas ativas, os transplantados, as pessoas que fazem imunossupressores, um conjunto de doenças neurológicas, também algumas doenças mentais, pessoas portadoras de doença hepática crónica, a diabetes, a obesidade, a doença cardiovascular e, no caso concreto da doença cardiovascular, aqui iremos manter uma alteração, ou será a única diferença relativamente a patologias, relativamente ao plano da DGS, que se prende com a manutenção dos hipertensos. Explico, as ilhas dos Açores não se encontram exatamente no mesmo momento de vacinação. Há neste momento pessoas que têm hipertensão arterial que já foram vacinadas em algumas ilhas dos Açores e por uma questão de tratamento igual a todos os cidadãos açorianos, iremos manter esta patologia ou os portadores desta patologia como também prioritários na segunda fase de vacinação. Outro grupo são a insuficiência renal crónica, a doença pulmonar crónica e outras doenças com menor expressão, nomeadamente doenças lisossomais. Eu passaria a palavra ao Dr. Gustavo para fazer uma avaliação da situação epidemiológica. Ora, boa tarde a todos. Mais uma vez encontramos-nos para analisar de uma forma sucinta a evolução epidemiológica da pandemia na região autónoma dos Açores e apresentando aquilo que começo por apresentar, que é a curva epidemiológica, como sempre temos feito, em que verificamos que depois do pico de janeiro, fevereiro, tivemos um período de acalmia que culminou com este pico agora recente e neste momento nos encontramos numa fase de maior controlo relativamente àquilo que era a epidemiologia anterior, e numa situação aparentemente de tendência decrescente ao longo da semana dos casos que vão aparecendo. Para terem uma pequena ideia, no início do mês de abril, na primeira semana do mês de abril, tivemos cerca de 19 casos por dia. Na segunda semana, que foi a outra que terminou anteriormente, há 2 semanas atrás, 36 casos por dia e agora de 15 a 21 descemos para 26 e, portanto, estamos a aproximar-nos daqueles valores normais de cerca de 12, 13 casos por dia em média desde o início da pandemia e, portanto, é uma situação que está a evoluir de forma favorável em termos de controle epidemiológico ao longo do nosso arquipélago. A nível de risco semanal das ilhas, como podemos verificar, depois de São Miguel ter apresentado um pico e na semana passada ter atingido um valor elevado de novos casos por 100 mil habitantes, apresenta agora uma tendência decrescente, fruto da contenção a nível do Nordeste, Vila Franca do Campo, até mesmo Ponta Delgada com melhores resultados, havendo só dois concelhos que neste momento ainda se mantêm em tendência crescente. Vemos aqui também uma ascendência grande da ilha de Santa Maria, mas como se trata, como disse já o Sr. Diretor, de 7 casos muito bem identificados, sem contactos associados a eles, uma situação esporádica, não haverá necessidade de mudar qualquer medida para o nível de risco na ilha de Santa Maria. Quando olhamos para a evolução do índice TRT, valores dados da sexta-feira passada, relativamente a dia 10 de abril, o nosso índice TRT já se encontrava num período crescente, mas ainda acima do 1. Tendo em conta que este dia 10 de abril corresponde exatamente a esta diminuição de casos nesta fase e que depois a próxima fase em que vamos ter avaliados será
depois deste aumento de casos que tivemos também ligeiramente recente, é provável que o próximo índice de RT ainda se mantenha acima de 1, demonstrando que, de facto, a pandemia esteve em situação de crescimento na região autónoma nas últimas 2 semanas. Quando olhamos para a Ilha de São Miguel e para os concelhos, verificamos aquilo que já foi possível dizer. O Nordeste, que teve 2 semanas de crescimento, uma semana de estabilização e depois um decréscimo para um valor de baixo risco. Temos a situação em Vila Franca do Campo, que subiu drasticamente nestas 2 semanas anteriores e esta semana que terminou já reduziu para cerca de 1/3 o seu valor de alto risco, mas ainda está em situação de alto risco. E temos a evolução positiva de Lagoa e Ribeira Grande, que têm aumentado o seu nível de risco, já eram alto risco na semana passada, mantêm-se agora. Acreditamos que dentro desta semana que vai agora começar a ser contabilizada, hoje é o primeiro dia da semana epidemiológica que estudamos, verão apresentar valores mais baixos e já a trazer esta tendência decrescente a toda a região. Podemos ver nesta linha azul aqui a evolução de Ponta Delgada e que tem tido uma tendência decrescente, juntamente com Vila Franca, Povoação, que sempre se manteve em situação de maior controle. Quando olhamos para a evolução do número de casos ativos por concelho, e aqui é sempre preciso também ter atenção que estamos a falar de casos conhecidos e é preciso também fazer a relação com o total da população residente. Verificamos que há uma tendência decrescente ao nível do concelho de Ponta Delgada, ao nível do concelho do Nordeste, com esta descida drástica de casos, e mesmo ao nível de Vila Franca do Campo, que já está na situação decrescente, comprovando-se um crescimento ligeiro ao nível da Lagoa e um crescimento acentuado na Ribeira Grande, que agora parece estar a estabilizar e que esperamos que dentro da próxima semana poderá vir a decrescer, como é um sinal que nós todos esperamos. Também há aqui uma situação interessante, que é a freguesia São Vicente de Ferreira, é assim? Não, São Vicente de Ferreira, Calhetas e Rabo de Peixe, que são 3 freguesias que são relativamente próximas uma da outra, acabam por apresentar um valor relativamente alto e poderá haver ali alguma movimentação das pessoas, pelo que apelamos mais uma vez a que as pessoas fiquem por casa, que mantenham-se resguardadas, para que possamos, no final da próxima semana, poder anunciar o alívio destas medidas. Eu creio que não vale a pena estar a apresentar as medidas todas que já foram apresentadas a semana passada, estamos a falar das mesmas medidas, só apenas um reparo e um pedido à população que frequenta os cafés na Ilha de São Miguel, que não perdurem à frente do postigo de onde compram os seus produtos, que o adquiram e que depois se dirijam a outro local, afastados, cumprindo com o distanciamento de segurança, pois temos tido relatos de muita proximidade entre as pessoas, o que faz com que aumente o risco destas pessoas que estão a frequentar estes cafés e poderá prejudicar, assim, o controle da situação. No entanto, a evolução parece ser favorável e esperamos que dentro da próxima semana possamos ter cada vez melhores notícias. Estamos disponíveis para qualquer pergunta que pretendam. Exatamente. Mantém-se exatamente igual a situação epidemiológica na Ilha de São Miguel, apesar de termos reduzido aos valores de risco em cada concelho. Nós temos neste momento 3 concelhos em alto risco, pelo que as situações todas que foram apresentadas na semana passada se mantêm por mais uma semana, a começar às 0 horas de sábado e a terminar às 23h59 da próxima sexta-feira. O Secretário Regional dos Transportes e Turismo referiu que a retoma económica vai acontecer precisamente pela vertente do turismo. Pergunto-lhe, enquanto responsável também pela Comissão de Acompanhamento de Luta contra a Pandemia, como é que é possível compatibilizar, e com este novo figurino do levantamento de estado de emergência, de testes que passam a ser obrigatórios antes da partida para a região, como é que é possível conciliar este aumento de fluxo de turismo, que naturalmente aí virá porque é época alta, e evitar um aumento da subida do número de casos? Nós estamos a articular com a Direção Regional de Turismo, de maneira a que haja manuais de procedimentos para as unidades hoteleiras, para as piscinas, para os parques de campismo, para todas as situações onde possam vir a estar presentes turistas, de maneira a que sejam todas essas medidas o mais seguras possíveis, para que as pessoas possam estar, os viajantes em bolha, normalmente quando vêm em grupos grandes, ou então que venham de forma individual, que possam estar em segurança em todos os nossos estabelecimentos. A verdade é que seria desejável, seria ideal,
que apenas pudessem viajar para a região pessoas que tivessem teste negativo, como é óbvio. Agora, a região não larga aquilo que é as suas responsabilidades e, não havendo a possibilidade de restringir legalmente a liberdade de uma pessoa movimentar-se de um lado para o outro, nomeadamente de vir para a região sem apresentar um teste, nós iremos continuar a fazer este rastreio. Claro que estamos a apelar, e estas medidas que já foram anunciadas também pelo Turismo e agora pelo Sr. Diretor Regional, visam motivar os cidadãos a fazerem teste no seu local de origem, para que, estando positivos, fiquem no conforto da sua casa e não fiquem cá em isolamento. Nós vamos continuar com todas as medidas de vigilância, de rastreio, de acompanhamento e acreditamos que a retoma económica, para além do aumento da vacinação, que estamos a atingir uma fase de maior ritmo, acreditamos que, em princípio, vai ser possível equilibrar a vinda dos turistas com a manutenção do risco baixo para a região autónoma dos Açores. O Governo pediu já esta semana implementar o corredor verde, ou seja, para quem vem do exterior, apresentando um comprovativo de vacinação, dispensa-se o teste. Que vantagens é que isto terá nesse controle do aumento do número de casos positivos na região e também quando é que se prevê que seja possível aplicar? Do que é meu conhecimento, e quando sair daqui vou ter uma reunião também exatamente com os negócios estrangeiros por causa do certificado verde, aquilo que está definido é que apenas no dia 10 de junho será implementado este certificado. Até lá, muita evidência vai ser demonstrada e podemos também começar a ter cada vez mais noção se as pessoas vacinadas são ou não são capazes de transmitir a doença aos outros. E a partir do momento que haja essa evidência, poderá ser implementado esse tal corredor verde, conforme se diz, se bem que a informação que nos é transmitida, quer pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer pela Comissão Europeia, o certificado verde de vacinação não implica necessariamente que uma pessoa entre diretamente num determinado local, país, região, seja o que for, sem haver necessidade de fazer teste. A da região poderá determinar a necessidade de fazer esse teste. Portanto, depende da evolução, depende daquilo que o conhecimento nos poderá dizer e se de facto for seguro que assim aconteça, será implementado o corredor verde para as pessoas poderem usar. Acredita que nas próximas semanas a curva vai continuar a descer em São Miguel ou tem outra análise? A perspectiva é que, de facto, dentro da próxima semana continuará a descer a curva epidemiológica da Ilha de São Miguel. Poderemos ter um ou outro local com alguma situação que nos desperte mais atenção, porque isso é sempre possível numa ilha com 140 mil pessoas. No entanto, estamos a trabalhar juntamente com os delegados de saúde e acredito perfeitamente que até ao final da próxima semana podemos ter uma situação de maior controlo e retomar alguma liberdade nas restrições que foram implementadas para a ilha. As medidas que vão ser colocadas no terreno para os passageiros que chegam aos Açores, mesmo assim estão a levantar algumas dúvidas legais. Com que base em que normas é que vão avançar? Também temos o advogado Pedro Gomes, que já defendeu que a região deve avançar rapidamente para uma proposta de lei para ter um maior chapéu legal para estas medidas. Como é que vem esta questão? Bom, as questões jurídicas são muito complicadas, eu não sou jurista, e de facto tem sido uma situação que tem complicado um bocado a vida à região autónoma. A verdade é que daquilo que é nosso entendimento e daquilo que tem sido o trabalho feito também pelo Governo da República, é possível determinar a obrigatoriedade de fazer o teste à chegada. O que não é permitido e não é legal é que as pessoas venham para cá e sejam obrigadas imediatamente a fazer quarentena. Isso é que não é permitido. E, portanto, nós vamos continuar a oferecer o teste, vamos continuar a fazer isto, a fazer este rastreio a todos os viajantes. Claro que, se for necessário, e dentro dos recursos jurídicos da própria DRS e do Governo, houver essa orientação de que é necessário criar alguma legislação específica, pois acredito que o Governo tomará isso em execução e veremos de estar perfeitamente balizados para o funcionamento deste rastreio. Para já, a Ilha Terceira e Santa Maria não são assim uma grande preocupação, digamos assim, são casos que estão identificados e muito isolados, podemos dizer assim. Exatamente, foi tal e qual como disse o Sr. Diretor Regional. Nós, em Santa Maria, temos uma família de 5 pessoas que viajou de Ponta Delgada para Santa Maria e deu positivo, estão os 5 em casa, não há mais contactos, e temos 2 outras pessoas que deram positivo e os seus contactos de alto risco já foram todos testados e estão todos negativos e terminarão dentro de dias os seus isolamentos, porque a situação em Santa Maria é perfeitamente controlada. Na Terceira, tal e qual como disse o Sr. Secretário, temos 3 pessoas estrangeiras, viajantes de embarcações de comércio, que ficaram cá e que também estão isoladas, não têm contactos para a região, e de todos os contactos que eram da região ou que originaram cadeias, nomeadamente
uma senhora que teve um contacto com alguém de São Miguel e um militar na base, cuja esposa também deu positivo no rastreio, não tem identificado mais casos associados e, portanto, a situação está extremamente controlada e sem qualquer problema. Assim como nas Flores, o único viajante que lá está também estará a terminar o seu isolamento e não tem tido casos associados. Portanto, no resto das ilhas, a situação mantém-se tal e qual como está. Colocar uma questão agora, Diretor Regional, a propósito da vacinação. O Governo foi confrontado no Parlamento com a necessidade de acelerar o processo de vacinação na Ilha de São Miguel, tendo em conta os números e a manutenção de casos ativos nesta ilha. Pergunto-lhe se o início da administração da segunda dose, já esta semana, e a começar pelo Nordeste, já é decorrente da alteração daquilo que é a previsão de calendário do plano de vacinação. Não, a situação no Nordeste é semelhante também à situação de muitas das outras ilhas dos Açores e de outros concelhos, inclusivamente São Miguel. A questão é que, e nós já o tínhamos dito aqui, com a questão que se colocou com a vacina da Astra, ficando exclusivamente para pessoas com mais do que 60 anos, corríamos o risco, se não acelerássemos a vacinação dessa população, de estar com as vacinas paradas no frigorífico, porque direcionámos as vacinas da Pfizer inicialmente para a população mais idosa e a vacina da Astra para alguns grupos prioritários onde estavam pessoas mais jovens. Quando saiu a recomendação da administração a pessoas com mais de 60 anos, e considerando que acima dos 75 muitas pessoas já estavam vacinadas, inclusivamente algumas ilhas até já tinham toda a população vacinada acima dos 75 anos, demos orientações para a vacinação de todas as pessoas com mais de 60 anos, priorizando naturalmente as pessoas que tinham algum tipo de patologia. O Nordeste já tinha a população da primeira fase praticamente toda vacinada e de forma a que o processo prossiga, e havendo vacinas para isso, começou a fazer a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, organizou a vacinação nesse concelho, de forma a proceder a toda a vacinação das pessoas. Também estamos a falar de um concelho pequeno, é o mais pequeno, obviamente, da Ilha de São Miguel, e, portanto, é um contributo para o acelerar da vacinação, usando as vacinas que estavam disponíveis na região. Mas isso também já foi feito noutras ilhas, como disse no início. Não se trata aqui qualquer revisão do plano no que diz respeito a priorizar uma ilha em relação às outras. É um facto que a situação epidemiológica tem estado pior na Ilha de São Miguel, mas só para termos uma ideia, até à semana passada, a Ilha de Santa Maria só tinha tido 5 casos. E neste momento tem 7 casos ativos. Portanto, as vacinas não vão andar atrás dos surtos. A distribuição das vacinas é feita com critérios. Obviamente, a capacidade de administração em cada ilha também importa, também é relevante para o acelerar do processo, mas também, como também já dissemos várias vezes, a Ilha de São Miguel tem, nos grupos prioritários da primeira fase, muito mais pessoas, nomeadamente nos profissionais de saúde do privado, nas forças de segurança, bombeiros, etc. Há uma população muito maior na primeira fase na Ilha de São Miguel do que em qualquer outra ilha dos Açores. E há aspectos relevantes também associados aos números de casos na Ilha de São Miguel. Como também já dissemos, testagens massivas são feitas com enfermeiros e nos últimos tempos tivemos no Nordeste e tivemos em Vila Franca do Campo ainda na passada semana. É a ilha que tem mais voos, são mais enfermeiros no aeroporto. E é também a ilha que provia do maior número de casos e das medidas que são impostas, nomeadamente a medida do ensino à distância. Há casais de enfermeiros, de médicos e enfermeiros, em que profissionais de saúde também têm que ficar com os seus filhos. Portanto, é todo este contexto que poderá levar a uma leitura errada dos números, mas não se trata de forma alguma de não priorizar ou de dar um tratamento diferenciado à Ilha de São Miguel. É um facto também que esta semana chegaram mais vacinas à Ilha de São Miguel, é um facto, a questão que eu disse relativamente à vacina da Astra, e a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, tendo em conta todo este contexto, a disponibilidade de vacinas, que é maior esta semana, que definiu uma estratégia para acelerar o processo. Também estamos a entrar na segunda fase da vacinação. Um dos exemplos, os doentes com neoplasias ativas. A Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel fez uma parceria, vamos chamar assim,
com o Hospital do Divino Espírito Santo, que irá proceder à vacinação das pessoas que têm neoplasias ativas. Da mesma forma como na Terceira e em São Miguel e no Faial já tem havido colaboração com os hospitais para vacinarem alguns grupos. Portanto, é toda uma estratégia que, obviamente, irá dar um maior impulso na vacinação na Ilha de São Miguel. Há 2 semanas atrás disse que chegariam à região mais 27.500 vacinas, da Pfizer e da AstraZeneca. Essas vacinas que chegaram totalizam este valor e, por outro lado, também disse há 2 semanas que a primeira dose da vacinação seria possível aplicar a toda a população vacinável durante o mês de abril. Esta meta é alcançável? Sim, era o que eu estava a dizer há pouco, na minha primeira intervenção. É exatamente essa a meta, é exatamente esse o objetivo e que, a não ser cumprido, e eu fiz o alerta há pouco, tem a ver com o facto de algumas pessoas não estarem contactáveis. É um facto referido por várias unidades de saúde de Ilha. Temos exemplos de publicações que são feitas, por exemplo, a Unidade de Saúde de Ilha de Graciosa, que já o fez, a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, no início desta semana, fez uma publicação do mesmo teor, a apelar às pessoas com mais de 75 anos que não tinham sido contactadas, que se poderiam dirigir ao centro de vacinação das Póspetas do Mar, e só para se ter uma ideia, apareceram 80 pessoas no primeiro dia. Portanto, há muitos contactos que não estão corretos nos ficheiros dos centros de saúde. Há pessoas que não atendem, é também um facto. Há relatos de várias tentativas, os contactos que existem nos centros de saúde em que as pessoas não atendem o telefone, daí estes apelos públicos que são feitos no interesse das pessoas, obviamente, e de se vacinar aqueles que são verdadeiramente prioritários nesta primeira fase de vacinação. Só uma nota também, faltam chegar 10.000 vacinas ainda durante este mês da Astra, que estão previstas chegar na próxima semana. Portanto, a região recebeu pouco mais de 17.000 durante esta semana, de vacinas da Pfizer, e na próxima semana chegarão, pelo menos são as indicações que temos, a informação que temos, mais 10.000 doses da AstraZeneca.